E Então, me é fala legal. sobre filho. Bom, até Sim. então tá bom. Os perrengues que você teve até hoje, antes da Sofia, foi pra ficar mudando. Ficar mudando de cidade, né? E Ficar como, mudando de como que é o cidade. Brad? Porque né, tem um monte de pessoas que falam, o americano é frio. O É. americano é isso. Eu conheço mulheres brasileiras casadas com americanos veteranos, que os caras voltaram, ficaram meio xaropetas, às vezes tem os altos e baixos, que a mulher sofre. Né, a mulher, daí no caso, muitas segura as pontas e passa, tem outras que tomam porrada, que daí já passa do limite, é onde tem que envolver, Vixe, né? Tem de tudo nesse mundo também, tem. né? Como o Brad, ele já serviu fora, ele é um veterano, como que ele tem os altos e baixos dele, de vez em quando ele dá umas Cara, uns ele é a tilt. pessoa mais estável que eu conheço na minha vida. É impressionante. Ele é muito. Ele é tão calmo que às vezes ele me irrita, de tão calmo que ele é. Ele é muito calmo. Então, assim, eu Eles não são sei os se ele. perigosos, viu? Esses são os perigosos. Né? Não, eu não sei se ele aprendeu a lidar um pouco melhor com todo esse estresse, mas ele é muito tranquilo, assim, assim, se você comparar ele comigo, eu sou muito mais agitada, muito mais, me estresso com mais facilidade do que ele, assim, qualquer coisa tá tudo bem, às vezes, outro dia tocou o alarme de incêndio, a gente não morava aqui em Orlando ainda, mas tocou o alarme de incêndio no prédio, e eu levantei desesperada, colocando a roupa, saindo correndo, e ele lá sentadão, e eu, meu filho, vamos! Tá pegando fogo no prédio. E ele, não, a gente já vai, tá tudo certo. E eu, vamos embora, pelo amor de Deus. Assim, é uma tranquilidade, ele é super tranquilo, mas de fato, existem muitas diferenças, né, entre os americanos e os brasileiros, e eu acho que isso independente de ser... Cita alguma diferença do homem na tua Do homem. Lembrando, pessoal, é a opinião dela, Sim. ela vai falar do Brad com os brasileiros que ela conhece. Não tá falando americano em modo geral, nem de todos os brasileiros, que esse ser humano é diferente. Mas na sua opinião, assim. Isso mesmo. Então, da minha experiência, né? Eu acho que o americano meu e Ele é os mais que eu frio? conheço, sim, eles são mais frios, eles são mais distantes, mas engraçado. Eu acho que o americano ele tem uma maneira diferente de expressar o seu sentimento. Nós brasileiros, né, a gente é mais caloroso, a gente é mais intenso, a gente fala mais, a gente encosta mais, isso tem muito a ver, enfim, com a formação da nossa personalidade, né? Mas esse não é assunto para hoje. Mas assim, enfim, e aqui é um pouco diferente. Mas tem uma coisa aqui do americano em geral que eu acho muito legal. Por exemplo, você assistiu um programa que tinha que chamava Extreme Makeover? Que era Claro. aquele programa que eles faziam as casas e que depois eu acho que o Luciano Huck começou a fazer no Brasil também. Então, quando eu era criança, eu assistia muito aquilo, né? E eu achava lindo, eu chorava enquanto eu assistia, eu ficava emocionada. E, de certa forma, o tempo foi passando e eu achei que aquilo era só aquela coisa montada, né? Montada, um programa montado. Mas quando eu mudei pra cá, eu percebi o quanto, de fato, o americano se dispõe a ajudar as pessoas de um jeito, assim, que você fala, meu Deus, como assim? É o país que mais ajuda no mundo. Não tem nenhum outro país mais solidário do que os Estados Unidos. As pessoas são muito solidárias aqui. Então, e eu acho que isso é uma forma de demonstrar amor, diferente da nossa. Nós assim, as pessoas chegam na nossa casa, a gente abraça, a gente acolhe, a pessoa chora, a gente coloca lá no ombro. Aqui você não vai encontrar isso, né? E aí isso, obviamente, também é assim, em relação, por exemplo, ao homem americano. Ele não é tão caloroso, ele não é tão próximo, mas existem outras formas de demonstrar esse amor, esse cuidado. Então, eu acho que são formas diferentes. Eu acho que são jeitos diferentes de expressar esse sentimento. Que para algumas pessoas pode funcionar melhor e para outras não, né? Talvez não. É porque tem gente que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de toque. Então eu abraço todo mundo. Eu abraço homem, mulher, eu abraço, eu gosto, eu seguro. Eu preciso disso. Tem gente que é o americano. Ainda bem que eu não gosto de americano. Eu gosto de americana, né? Que é diferente. Isso. Mas o americano, ele já não é tão de... Pelo menos o teu não é muito de ficar grudado. Ele tem os momentos dele, sim, ele tem. É que ele não é muito de falar, assim, o meu marido especificamente, ele não é muito de falar, assim, muitas coisas. Ele gosta de abraço, de toque, de ficar perto, mas ele não é muito de expressar, de se comunicar. Na parte da comunicação, ele é mais fechado. Talvez não seja nem por causa
do ser americano, Ser né? americano, Pode ser talvez que seja o seja uma jeitão coisa, o dele. jeito. É, pode ser. Mas de uma maneira geral, assim, é isso que eu percebo. Que existe essa tendência de ser um pouco menos intenso do que nós brasileiros, né? É isso que eu sinto. E quando você faz essas... Quando ele fala assim pra você, ele vai falar assim... Amor, ele chama de você do que ele te chama? Baby. Baby. É. Ele vai falar, baby, não vai acreditar, vamos ter que mudar de novo. Dessa vez nós vamos lá pro Texas. Aí você olha e fala, você tá brincando. Então, teve uma mudança que a gente fez, que a gente foi pra Kansas City, que inclusive foi onde a minha filha nasceu. E eu não queria ir de jeito nenhum. Assim, eu bati o pé de todas as formas, a gente tentou negociar pra ver se conseguia. Inclusive, que a gente tava morando aqui em Orlando na época. Ver se conseguia continuar aqui, porque assim, eu não queria ir, porque tinha uma visão completamente assim, lá tem muito tornado, né? Eu falei, meu Deus, aquele furacão vai me levar, o tornado vai me levar embora, eu não quero. Eu achava que era um lugar assim, isolado, sabe? Imagina, vim de São Paulo, cidade grande, maior, sei lá, metrópole, né, da América Latina. A terceira maior cidade do mundo. Exatamente, de repente eu vou parar numa cidadezinha, né? E eu falei, eu vou morrer Cheia de tédio. Tornado e redneck. Exatamente. Então eu não queria ir de jeito nenhum, mas no final a gente acabou indo. E eu posso te falar? Pode. Foi, assim, sensacional. Eu me surpreendi tanto com aquela cidade. Primeiro porque, assim, as pessoas lá eram super calorosas. Olha só, a gente tá falando, né? E, assim, elas eram super, assim... de welcome, né? De Acolhedoras. Acolhedoras, isso. De acolher as pessoas. E eu achei isso incrível, eu não tava esperando isso. E aí, quando a gente chegou lá, toda vez que a gente ia no mercado, as pessoas simpáticas, numa loja, sabe? Eu não tava acostumada com isso. Porque aqui na Flórida, mesmo na Flórida, tendo toda a nossa comunidade brasileira, latina, não é tão assim, né? Na convivência no dia a dia. É um pouco mais frio também aqui, por incrível que pareça. Então, eu fiquei muito surpresa. E foi muito legal. Claro que o frio, né? O frio não rolou. Essa parte aí realmente não me agradou. Me fala depois que você teve a Sofia. Quanto tempo você estava casada quando você teve a Sofia? Eu tava casada há 2 anos. 2 anos engravidou? Isso. Que a Sofia tem 4 hoje. A Sofia tem 4, isso. E aí você falou, bom, agora, Brad, tem a Sofia. Agora a gente não vai poder ficar mudando pra lá e pra cá. Eu quero que minha filha tenha os amiguinhos dela. E aquela mentalidade de nós brasileiros. Isso. Porque a galera que você praticamente cresceu, conviveu até vir tenho pra cá. tenho amigos que eu conheci quando eu tinha 4 anos e que nós somos amigos até hoje, mesmo morando fora. Nossa, eu voltei pra São Paulo esses dias, eu fui ver as meninas, minhas amigas lá, como se tivesse visto ontem. Isso. Tinha gente que fazia 20 anos que eu não via. É impressionante, né? Né? Essas amizades que a gente faz na infância, é isso aí. Eu acho que elas, assim, quando são realmente bons, né? Quando são bons amigos, eles realmente é pra vida toda. E aí o Brad falou, não, amor, tudo bem. Não, baby, tudo bem, vai dar tudo certo. Na verdade, vou ser bem sincera, ele já poderia ter se aposentado, ele já tá há muito tempo. Mas nós, e aí eu tive que assumir um pouco isso, nós decidimos continuar, né, um pouco mais, enfim, porque querendo ou não, é uma estabilidade, né, e aí como que a gente queria ter filhos e tudo mais, então eu assumi essa bronca de continuar mudando durante um tempo, mas no começo desse ano eu dei esse ultimato, assim, eu falei, agora não dá mais pra ficar mudando, não tem jeito mais, vamos decidir aí se você continua ou não, né? Agora já pode sair a hora que quiser, ele realmente pedir pra sair, já tá tudo certo. Porque são agora... Quantos anos de trabalho? São 20, pra poder aposentar, eu acho que são 20 ou 22. E ele tá desde quando? Desde menino? Desde menino, desde os 18, eu acho. Que legal, eu acho maravilhoso. Espero que eu tenho 4 filhos, espero que um deles sirvam e façam carreira. É bem bonito. Eu acho bem legal. É bem bonito. Eu, quanto mãe, eu não tenho esse desejo. Não, né? Não. E minha esposa, ela também fala, não, deixa eu fazer outra coisa. Tudo bem, se for a gente apoia, a gente vai. Mas assim, não vou incentivar, não. E quando a Sofia nasceu, o militar ele pode pegar quanto tempo de folga? Se pode. 10 dias. 10 dias. Mas a gente deu sorte, porque quando a gente tava lá no Kansas, ele tava num período de transição. Ele tava mudando de patente e era um ano é um ano de preparação. Então ele tava lá estudando. Então foi super tranquilo, porque ele ia pras aulas lá de manhã, não tinha aula o dia todo, né? E aí então ele voltava pra casa e foi muito bom isso, assim, porque
eu não conhecia ninguém mesmo, né? Lá realmente não conhecia ninguém. Minha mãe veio pra ficar um pouquinho comigo. Então, mas foi ótimo, assim. Então, isso ajudou muito. Mas é pouco tempo, são 10 dias só. Ó, e vamos falar em relação ao trabalho a você. Devia ter trazido o Brad aqui, se eu queria... Brad não, o Brad, já tô falando... Como é o nome dele? Brad. É Brad, tá certo. É. O Brad aqui, se eu queria perguntar... Se eu trouxesse o Brad, eu não ia nem querer falar com você. Porque eu sou fanzaço dos militares. Tem muita coisa legal que eles fazem mesmo. E o português dele? Não é muito bom. Ele tá tentando aprender, assim. Eu acho que ele entende muito bem, sabe? Porque às vezes eu tô falando alguma coisa e eu percebo que ele entende tudo que eu tô falando, assim, Tem que sabe? tomar cuidado que não vai falar mal dele. E a sogra? Você foi bem recebida pela família ou mais ou menos? Fui bem recebida. Ele já não tem mais nem a mãe nem o pai, mas eles são acho que 11 irmãos, então é uma família grande, mas eu fui bem recebida, assim. Mas é aquela coisa, é diferente da nossa família, né? Tudo é diferente. É diferente. Tudo é diferente. E trampo, enquanto você estava casado, não, você está casado, enquanto você estava casada, não.